Senhores, é um tipo de assunto que eu não gosto muito de entrar, de explorar, mas aconteceu ontem, o presidente do Atlético deu uma entrevista, né, à TV Galo, falou sobre o negócio do vazamento do relatório da Kroll, disputa política no clube, disputa política fora do clube, mas também usando o clube como um dos seus degraus, né, dos seus palanques e tal. Vamos conferir parte dessa resenha aí. Vejo com tristeza, né? Porque, na verdade, a documentação que vazou era um relatório preliminar, né? A Kroll, ela primeiro faz um levantamento básico em cima da documentação que foi encontrada no clube, que foi disponibilizada pelo clube. E o Atlético era, sim, muito desorganizado nesse aspecto, né? Então, após esse primeiro relatório, o clube faz uma análise e trata o relatório de maneira tirada ali aquilo que efetivamente não faz nenhum sentido, né? E depois é gerado um relatório final e que eu inclusive já entreguei para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Ética, né? A gente lamenta que esse tipo de coisa aconteça, né? É uma irresponsabilidade muito grande e nós estamos buscando apurar, né, o que de fato aconteceu. Eu quero crer que esse assunto, né, ele é importante, mas ele não pode se sobrepor ao momento que o Atlético está vivendo em campo. Nós estamos aí buscando um título brasileiro que nós estamos há 50 anos aguardando, né? Efetivamente, nós temos um time para brigar pelo título, né? E aí você politizar o clube nesse momento pode, de alguma maneira, contaminar, né, o nosso ambiente no futebol. E eu não quero que isso aconteça. Ô, presidente, se daqui a pouco, com os recortes que foram vazados, eu acho até irresponsável que a gente, através dos recortes, comece a apontar dedos. Mas, se no contexto, se todo o estudo e todo o relatório da Kroll apontar irregularidades, não dá para deixar para depois não, presidente. Não dá para deixar para depois não. Quem cometeu as irregularidades precisa pagar por elas. E se também aconteceram irregularidades, aliás, imoralidades, que as pessoas que também fizeram parte paguem por isso. De preferência ficando longe do clube. Irregularidade, paga por isso e se precisar que vá até para a cadeia. Agora, se foi imoralidade, afasta do clube, né? Porque a imoralidade, por exemplo, você pega, eu tô lá, e aí eu tenho um profissional que eu quero buscar, eu levo o Grice para ser o meu sommelier de cerveja dentro de um clube, ganha 200 mil reais. Não né? aceita pouco? É pouco, eu sei disso, mas é imoral, né? Então não dá para empurrar debaixo do tapete porque o time tá bem na tabela, não. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, por outro lado, você fazer uma proposta de só 200 mil, né? É muito pouco, você merece mais. Agora, por outro lado, presidente, eu também eu tenho certeza que pegar esses recortes e começar a apontar um monte de dedos aqui, falar, tá errado e tal. Por exemplo, você tem um recorte lá, mas o fulano emitiu tantos milhões em nota, ok. De qual período? Período tal. Ok, você pega esse período tal, então quanto de nota por mês? Vai dar um volume aí de 38, 40 mil por mês? É o salário dele? Tem quanto tempo que ele está lá? 200 anos. Então, como é que você vai dizer que está errado? Agora, se houve realmente irregularidade, não dá para empurrar para debaixo do tapete, independentemente do momento do clube no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o que eu penso. Eu não sei o que vocês pensam. Começa com você, Gris. Não, eu acho que é por aí também, Everton. O que foi vazado não nos permite, né, apontar muito dedo, como você falou. Acho que fica muito claro, né, Everton? Ajuda um pouco a explicar por quê. E aí o Atlético não é exceção, o Atlético, infelizmente, é regra. Por que os clubes, mesmo com grandes orçamentos, têm muitas dificuldades para pagar as contas, né? Porque rola muito dinheiro, às vezes muito mal gasto. Salários mais altos do que o resto do mercado, né, fora do futebol, pagam para profissionais em funções similares, e aí acabam tendo um pouco de dificuldade. Agora, quem sou eu para dizer que profissional X, Y ou Z ganha mais do que merece ou ganha um salário que não deveria estar ganhando? Acho que isso não cabe a nós. Agora, concordo plenamente contigo, Everton. O momento do clube
Concordo que politizar pode atrapalhar o momento do clube, mas o momento bom do clube também não pode fazer jogar todo o resto para debaixo do tapete, não. O que tiver no relatório que precisa ser resolvido, mostrado e debatido independentemente do futebol. A gente viu, o presidente do Atlético gosta muito de falar que ele não gosta, né, de usar o Cruzeiro do ano passado como exemplo, ele já falou 50 vezes que não vai cruzeirar, né? Mas boa parte do que foi feito no Cruzeiro foi feito se aproveitando de um bom momento do futebol. Estava todo mundo comemorando o que estava acontecendo dentro de campo e por trás a gente viu o que aconteceu. Bem lembrado, muito bem destacado. Eu preciso chamar um intervalo, mas rapidamente eu quero ouvir também o Gomide e o CJ sobre esse assunto aí, para a gente partir para a sequência do programa também, mas eu gostaria de ouvi-lo. Primeiro você, o Gomide. Ô Everton, a gente debateu um pouco isso lá no Arena 98 ontem, e o meu comentário foi bem na linha do que acabou de dizer o Grice hoje aqui na Band, né? Vai ao encontro da opinião, né? Do posicionamento. Os clubes, eles são pouco fiscalizados, né, Everton? Por exemplo, uma auditoria externa como feita por uma empresa especializada como a Kroll, esse trabalho, ele deveria ser o trabalho feito pelo Conselho Deliberativo. Os clubes de futebol, eles têm uma auditoria interna, alguns vitalícios, algum por tempo determinado, alguns natos, que são os conselheiros. Só que é o que a gente fala, né, Everton? O dinheiro do clube, entre aspas, não é de ninguém. Se um clube opera no prejuízo, no 0 a 0 ou no superávit, né, com lucro, não faz diferença na vida particular dos dirigentes. E nós sabemos, Everton, que podem acontecer quais forem os erros dos clubes de futebol em qualquer área, financeira, jurídica, comercial, etc. Existe um profissional no futebol só que paga pelos, entre aspas, erros ou pelo momento que atravessa os clubes, Everton. É aquele que senta lá no banco de reservas e escolhe os 11 jogadores. É a única pessoa nos clubes de futebol que paga com o cargo o que acontece nos clubes, seja de bom, seja de ruim. É o técnico. Se uma área comercial não dá resultado, empurra com a barriga. Se na área jurídica pede ou ganha processo, não faz a mínima diferença. O único que paga nos clubes, Everton, com o cargo, é o técnico de futebol. Os demais é amigo de um, amigo do outro, tal, aquela política interna. E sempre fica elas por elas, né? Ô, CJ, e ainda teve também uma questão que eu me recuso até a trabalhar em cima dela aqui, porque é uma imoralidade, que é o vazamento de e-mails pessoais. Isso é coisa de gente vagabunda, né? Então, quer dizer, o ex-presidente, o vice-presidente do clube e tal, vazar esses documentos pessoais, isso é vagabundagem, não tem outra palavra, né? Mas também aconteceram, ou seja, isso aí não dá nem para ficar malhando. Mas eu gostaria de saber a sua opinião também, CJ. Eu prometo ser sucinto aqui, Everton, até porque concordo com o que vocês três disseram e até para não ser redundante também. Apesar de vivermos num país onde a imoralidade, a impunidade, a corrupção reina, ainda nós temos que acreditar que as leis, as regras éticas, elas devem ser cumpridas, né? E aí você disse sobre ilegalidade, se tiver ilegalidade, tem que ser punido. A imoralidade, ela te traz uma revolta, ela te traz um sentimento de impotência, está muito ligada à ética, e aí tem que se trabalhar com caráter, com ética. A imoralidade, difícil punição, né? Porque entra muito que o Gomide disse, né? Do apadrinhamento, das amizades, da falta de fiscalização. O Grice disse sobre o dinheiro ser mal gasto. Eu acho que, além de ser mal gasto, ele é muito mais mal fiscalizado do que mais mal gasto. Mas aí, Everton, independente do momento, tem que ser investigado. Independente do momento bom ou ruim, tem que ser olhado. Agora, eu vou deixar uma interrogação e passar a bola para vocês do estúdio. Política e futebol andam de mãos dadas, né? Apesar de serem setores e vias diferentes, muitos usam o futebol na política e muitos usam a política no futebol. O torcedor veste a camisa, pega a bandeira e ao invés de torcer, ele vai e vota. Aí eu pergunto para você, por que essas coisas aparecem muito em épocas eleitorais? Interrogação. Rápido.